A paz contigo, a paz convosco, queridos irmãos conferencistas. Estamos mais uma vez aqui convosco. E a nossa palestra de hoje é intitulada, para a surpresa dos vossos irmãos, os reis e sacerdotes do reino. As pessoas que acreditam que vai descer uma cidade literal imóvel do céu quando a terra foi restaurada, para elas habitarem dentro, tendo como base os textos na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for, eles preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 2, 3. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva ataviada para seu marido. Revelações 21, 22. Dizem também que os salvos serão todos reis e sacerdotes do reino, e que os súditos do reino são pessoas que vão se converter após a segunda vinda do Senhor Yoshua, Jesus Cristo, para serem súditos do reino. Já mostramos nos temas a casa do Pai e Cidade Santa, que o texto se aplica para o espiritual que vai transformar o nosso corpo da qualidade de varão corruptível e perecível, e vai levar o homem à perfeição. Queremos mostrar neste tema, com textos e contextos, que Yeshua, Jesus falou que como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Sabemos que nos dias de Noé só sobrou o quê? Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, e mais ninguém, então 8 pessoas. Ou seja, os incrédulos ficaram do lado de fora. Mateus 24, 36 a 38. Eles cantavam um novo cântico, digno és de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Revelações 5, 9. E para nosso Deus os constituíste. Eis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Revelações 5:10. Quando eu falo revelações, irmãos conferencistas, que na verdade Apocalipse, o nome original é Revelações de João. Os reis e sacerdotes serão os governos do reino. Queremos comparar com os governos que Deus colocou na igreja e vou mostrar que os reis e os sacerdotes do reino não serão diferentes. E uns Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. 1 Coríntios 12, 28. Esses formam o corpo governante da igreja. Ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4, 11. Para a preparação dos santos para a obra do ministério. Efésios 4, 13. Estes formam o ministério e governam na igreja um número ilimitado de membros. Assim será no reino de Deus. Os reis e sacerdotes serão pessoas separadas dentre os salvos para governo e governarão um número ilimitado de membros. E os súditos do reino serão pessoas entre os salvos separados para este fim. Sendo assim, não haverá conversões de pessoas na sua vinda para serem súditos do reino. Eles usam textos como esses: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Somos 22, 27. Entendemos que Cornélio e os da sua casa foram os primeiros estrangeiros, ou seja, gentios góis, a se converter ao Senhor Yoshua, ao Senhor Jesus Cristo, e fazem parte da igreja de Deus na nova aliança. Atos 10, 28, 34, 47, 48. O texto já está tendo seu cumprimento. E não é necessário que Yoshua volte após a sua segunda vinda. Converter pessoas para serem súditos do reino e fazer cumprir o texto. A Igreja de Deus até hoje vem expandindo pelo mundo, composta de pessoas de todas as raças, se convertendo e obedecendo ao Senhor Yahvé. Atos capítulo 13, 46, capítulo 41, 1, capítulo 18, 4. Revelações capítulo 7, 9. Outro texto muito usado é assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de outras línguas pegarão na hora da veste de um rude, de um judeu, dizendo:
Iremos convosco, pois sabemos que Yahvé está convosco. Zacarias 8, 23. Um bom entendedor sabe que não é necessário esperar Yeshua voltar para fazer cumprir os dois textos citados. 10 é um número simbólico e representativo das pessoas, das nações que no futuro se converteriam ao Senhor. Nesse caso, começou também Cornélio e sua casa. Cornélio era um estrangeiro, ou seja, um gentil, um goi, e Pedro, ou seja, Kepas, era um Yehudi, um judeu. A roupagem é os fundamentos colocados pelos Talmidim, apóstolos, e navios, profetas. Efésios capítulo 2, 20, Efésios capítulo 6, 14, Revelações 3, 4, 18. Os 12 apóstolos, os 12 Talmidim e os navios, profetas, são todos Yehudi, judeus, e todos que se convertem estão sendo santificados entre os góis, os gentios, se santificam pelos fundamentos que eles colocaram, ou seja, os mandamentos e as leis de Yahvé. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os mandamentos. E graças aos apóstolos e aos profetas, que os mandamentos e a lei de Deus têm chegado ao conhecimento somente daqueles que estão sendo santificados. Segundo Pedro 3, 2, Judas 3, 17. Veja a palestra A Lei de Deus. Esse se converte por meio da roupagem dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a palavra de Deus. Nesse caso, pegar na ponta da roupagem deles não se aplica literalmente, mas espiritualmente, ou seja, observar os mandamentos de Deus, a sua lei, que é a roupagem deles. Eles são todos judeus. Então, seja, todos aqueles que obedecerem às leis de Deus, acreditarem que Yeshua, que Jesus é o Messias, todos serão judeus. Eu e todos os gentios somos enxertados na árvore do Senhor. Como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 36 a 39. Então o que é isso? Nos dias de Noé vocês viram, né? Dá para entender, comiam, bebiam, casavam-se, mas o que é davam-se em casamento? Casavam e saíam com outro cônjuge, tinha o cônjuge, saía com outra pessoa. Por exemplo, as pessoas casavam-se e saíam com amantes por aí. Então, hoje não está igual? Assim também será na vida do Filho do Homem. Todos os judeus e gentios que estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua, serão castigados por viverem na incredulidade. Veja a palestra, o castigo dos ímpios. O trigo, ou seja, aqueles que aceitam Ele como Filho de Deus e Salvador, vão continuar no reino, enquanto o joio será queimado. Lucas capítulo 3, versículo 9, 17. Mateus capítulo 3, 12, 13, 41, 42. Os joios são judeus e gentios apostatados, ou seja, pessoas de todas as raças que rejeitam, desprezam o Messias, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador e as condições determinadas pelo Pai Eterno. Chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. E as que estavam sem preparo ficaram de fora. Mateus 25, 12. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai Yahvé, entrai na posse do reino. Mateus 25, 34. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Mateus 25, 41. Revelações capítulo 21, 8 e Revelações 22, 5. Revelações de Apocalipse. Os da esquerda, preste atenção, muita atenção agora. Os da esquerda são pessoas do judaísmo e das nações estrangeiras que não aceitaram Yeshua, não aceitaram Jesus como Salvador e não fazem parte da Israel espiritual, que é a Igreja de Deus. São que judeus que não aceitaram o Messias, Yeshua, Jesus, muçulmanos, hinduístas, shintoístas e outras religiões, ateístas também. Todos que estiverem sem lei nem incredulidade na prática do pecado serão destruídos no dia determinado. Mateus 15, 13.
7, 12, Ezequiel 31, de 14 a 16, Isaías 6, 6 a 17. Veja a palestra, lei de Deus, o santo sábado, o porco e outros animais imundos, via também o castigo dos ímpios no inferno de fogo. Então os justos, aqueles que recebem a palavra de Deus, são sujeitos ao estatuto divino, que obedecem tudo que está nesses estudos que eu citei aí para vocês olharem. Eles, na vinda do Senhor Jesus e Yoshua, serão transformados da condição de varões corruptíveis para a qualidade de varões perfeitos, assim como era Adão antes de pecar, e é também Yeshua, Jesus, Salmos 8:5 até 8, 1 João 3:2, para compor o reino, dentre eles alguns serão reis, outros sacerdotes, e uma grande quantidade que ninguém poderá contar serão os súditos do reino. E Yeshua, Jesus Cristo, será o rei maior, ou seja, o rei dos reis, até que haja colocado os inimigos de Deus sob seus pés. Quando houver destruído todo o domínio, autoridade e poder. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, ele entregará o reino de Deus ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Daí em diante teremos de voltar à teocracia como antes era de Israel pedir um rei. Deus será o rei e Yeshua, Jesus, o príncipe. Esta monografia, com seu contexto, foi escrito pela Igreja de Deus, sétimo dia de Joinville, Santa Catarina. A paz contigo, em nome do Senhor Yoshua, de Jesus Cristo.